estaríamos com eles novamente. Eles estão de volta. Eles estão de volta, a doutora Cleonice, grande advogada criminalista, ela que tem um conteúdo maravilhoso e, com certeza, uma experiência top demais falando sobre a área criminal. Ela que é do setor da criminal do direito, né? E isso é a maior especialidade, ela que é especialista no Tribunal do Júri e também ela dá aula sobre aquilo que ela faz. E do outro lado ele, Coronel Rui Barroso, mais conhecido como Coronel Barroso, a doutora Cleonice chama ele de Coronel Rui. E para mim, quando ela chama ele de Coronel Rui, até fica estranho, né? Mas o nome dele é Coronel Rui Barroso. E vamos começar dando bom dia à doutora Cleonice. Bom dia, doutora. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Coronel Rui. Bom dia a todos que nos ouvem. Estamos de volta com muita honra e vamos para mais um desafio, encarar este programa que alcança milhares de pessoas, dos quais eu quero já aproveitar esse momento para agradecê-los por nos ouvirem, porque aqui a gente aprende também, ensina um pouco e mais aprende do que ensina. Então é sempre uma honra poder participar deste programa. Obrigada, Alexandre. E do outro lado ele, Coronel Rui Barroso, mais conhecido como Coronel Barroso, ele que foi ex-comando da Polícia Militar aqui, né? Ex-subcomando da Polícia Militar do Estado do Paraná, ele que é um grande profissional, ele que é secretário de Segurança de Pontal do Paraná, no litoral do Paraná, ele também que foi da Guarda Nacional, ele que... A história é grande, então com toda essa experiência também, só venha somar aí na nossa programação nesta quarta-feira pela manhã. E hoje nós iremos falar sobre golpes na internet ou crimes. Golpe na internet, doutora Cleonice, é a mesma coisa que crime cibernético? Sim. É a mesma coisa, né? Sim, é a mesma coisa. E a senhora? Nós estávamos aqui conversando nos bastidores, se quiser falar sim ou não, a senhora conta. Já tomou um golpe na internet? Já. Já. Infelizmente. Coronel Barroso, já tomou algum golpe na internet? Já. Já? Já. Eu também. Já. De três já tomaram, então é 100%. Já. E como que foi o seu golpe, coronel? Bom dia, Alexandre. Bom dia, doutora Cleonice. Bom dia aos ouvintes da Paraná Oficial, a todos que nos acompanham. Os golpes aí que se perpetram na internet, Alexandre, doutora Cleonice, né? Como a gente colocou aqui, todos nós já fomos vítima aí, pelo menos uma vez. Eu fui vítima, né? É um crime, é uma modalidade que está em voga, né? Vamos colocar aqui entre aspas, está na moda, né? Primeiro pela a evolução aí, né? Tecnologia da informação, enfim, todos os avanços aí tecnológicos, né? E aquelas pessoas que detêm um certo conhecimento nessa área aproveitam dessa habilidade, aproveitam também muitas vezes do desconhecimento das pessoas, né? Quando eu digo que fui vítima de um golpe, né? Hoje esse tipo de golpe ele tem várias modalidades, ele aparece com várias caras, vários disfarces, né? Então, e é uma modalidade que acaba pegando as pessoas de surpresa, acaba pegando as pessoas muitas vezes no momento de dificuldade, no momento de necessidade, né? Muito provavelmente a gente fale sobre isso no transcorrer aqui do nosso programa, mas pasmem aí, né? Até nós tivemos noticiado essa semana aquele fato lamentável que ocorreu em Quatro Barras, aquela explosão naquela empresa. Pasmem, senhores, familiares das vítimas daquele triste episódio estão sendo vítimas desse tipo de golpe. Então, como eu digo, não é só o desconhecimento das pessoas, mas momentos de fragilidade, momentos de sensibilidade das pessoas são aproveitados, essas pessoas aproveitam desses momentos, desses lapsos, para
empreender esse tipo de golpe, né, que, como a gente vê, ele tem várias faces, ele tem várias modalidades e as pessoas mal intencionadas se aproveitam mesmo. Doutora Cleonice, a senhora levou aquele golpe, né? Mas antes de falar no golpe, eu quero falar também sobre não é legalidade jurídica, depois a senhora me corrige, ele encaixa, sim, no crime também de estelionato, né? Porque é onde você é enganado, né? Você engana alguém para tirar uma vantagem, né? O crime de estelionato é isso, né? Só que daí tem o seguinte, né? Daí tem o zoiudo, né? Aí tem o zoiudo. Por que o cara cai, né? Que nem no meu caso, eu comprei um perfume barato, pelo menos da metade do preço, caí no crime, caí no golpe porque eu tive o zoiudo, cresceu o zóio. Comprei uma caixa de vinho por mais barato, quase a metade do preço, caí no golpe. Por quê? Porque os olhos grandes, né? Você quer ter uma vantagem, o desconto é daquele cidadão que quer ter a vantagem. E você acaba caindo no golpe. Fala um pouco sobre a sua experiência, doutora Cleonice. Então, Alexandre, existe um ditado popular que diz assim, que o golpe tá aí, cai quem quer. Todo dia nasce um esperto. Não é bem assim. O que acontece? Qual que é o atrativo maior? É justamente a oferta. Então, o golpista, ele cria uma oferta tentadora. Nossa, para que a pessoa efetivamente, né, caia, acredita que aquilo ali é vantajoso para ela, que ao final das contas não é, trata-se de um golpe, então ele vai criar aquela oferta, digamos que irresistível. E daí a pessoa vai, confia naquela oferta, analisa, fala, nossa, mas realmente compensa, então eu vou comprar. O que acontece? A pessoa compra e não recebe aquele produto. E eles são tão especialistas nesse tipo de oferta, nesse tipo de golpe, que eles criam até um código de rastreio, né, para você rastrear pelo correio. Tem pessoas ali que, né, colocam Os as hackers. experiências que teve, né, os hackers, exatamente, colocam ali, mas olha só, eu comprei, olha o vinho. Inclusive, ele pega um produto original, um produto que, sabe, ele tem ali, né, para ele usar, para atrair as pessoas, fala, compensa, vinho é o vinho original, é um perfume original, mas aquele que ele está demonstrando é o original. Porém, aquele que a pessoa comprou, se receber, não é ainda um produto original. E olha só o risco que essa pessoa corre, porque você não sabe qual que é aquela substância, o que realmente foi usado ali naquela mistura para, né, para que você venha ingerir, pode até causar um risco maior, né, contra a tua saúde. Enfim, isso é muito complicado, é muito perigoso, Alexandre. E os golpes na internet, eles se inovam. São golpes assim de várias modalidades, várias espécies. Golpe de estelionato amoroso, estelionato emocional, golpes contra idoso, golpe do Pix, sabe? Então, assim, na medida que esses golpes eles foram aumentando, então a legislação também foi acompanhando. A legislação teve que ir se adaptando para punir esse tipo de golpe, de golpistas. Então, assim, hoje em dia nós temos a Lei de Proteção de Dados Gerais, dados pessoais, nós temos a Lei dos Crimes Cibernéticos e também nós temos a lei, que foi a primeira lei de proteção à privacidade digital, que foi a lei da Carolina Dickmann, aquela atriz que teve, né, o seu dispositivo invadido por hackers, que pegaram fotos íntimas dela e divulgou. Enfim, aquilo modalizou, ela foi e fez uma mobilização, o país inteiro se comoveu com aquilo, realmente foi uma violação à imagem dela, apesar de ser uma pessoa pública, mas ela é uma pessoa privada. Ela não autorizou que as fotos íntimas dela fossem divulgadas. Então, é algo assim que é extremamente grave, dos quais surgiu a lei, que é a Lei Carolina Dickmann, e partindo disso foi se inovando, a legislação foi se atualizando, e hoje em dia nós temos, sim, leis que protegem esse tipo de golpe. Agora, vou responder a sua pergunta, Alexandre. Cair. Então, o que acontece? Mulheres, nós temos, assim, um encantamento por maquiagem, por sapato, por bolsa. Então, o que aconteceu? No meu caso, eu acessei um link que não era o link de uma loja que realmente vendia aquele tipo de produto. E eu estava crente que aquilo ali
era o site da loja que estava oferecendo um desconto. Falei, por que não, né? Comprei um kit de maquiagens que, infelizmente, até hoje eu não recebi. Tomei as devidas providências, sim. Fiz um boletim de ocorrência, tentei anular o Pix, comuniquei o banco e tal, enfim. Até hoje não. Então, infelizmente, eu também caí num golpe da internet. E hoje existe um golpe que muitos não que acabam caindo, mas as pessoas, por vergonha, né, de dizer que caíram no golpe, né, é o golpe do tigrinho. Eu não sei se as pessoas já perceberam, mas o golpe do tigrinho você acaba acessando uma plataforma de jogo. Essa plataforma, você faz a tua aposta e você começa a ganhar. Quando você chega nos 5 mil, nos 10 mil, que você vai fazer o saque, vou sacar 5 mil para recuperar um pouco. Se eu perder, não perdi tanto. E daí, na hora que você vai sacar, você vê que você não consegue sacar aquele valor, que você tem que fazer um depósito de R$50 para conseguir sacar aquele valor. Aí você faz o depósito de 50. Aí eles te pedem mais 80 para você, que diz que você tem que pagar os impostos. Aí diz que você tem que pagar mais uma, daí você paga, aí vai mais 300 para você pagar mais uma taxa de não sei o quê. E daí, quando você vai ver, você já gastou mais de R$1.000, porque você está com 10 mil, né? Você está com crédito de 10 mil. Vou investir 1.000 aqui para sacar 10, né? Eu não tinha nenhum, agora eu tenho 10. Então, daí você acaba caindo. É um golpe. Eu recebi esses dias uma denúncia muito forte aqui na rádio. O pessoal me contando, foram mais de 150 boletins de ocorrência feitos só na delegacia de estelionato no mês de junho. Pessoas assim que, se você somar a quantidade, ultrapassa 1,5 milhão. Então, as pessoas hoje, elas não procuram também. Você tem a fake news, né? Eu vi esses dias um vídeo maravilhoso do Neymar. No vídeo do Neymar, ele fala assim: se o Bolsonaro for preso, eu não jogo a Copa do Mundo. Se o Bolsonaro for preso, eu não renovo com o Santos. E assim, parecia que era ele falando. Então, assim, os golpes na internet, eles estão muito grandes também por causa da inteligência artificial. Perfeito. Antes, para você programar um golpe, eu acho que era mais difícil. Hoje, com a inteligência artificial, eu acho que até o golpe, hoje, é mais fácil dele ser elaborado com a inteligência artificial. E, doutora Cleonice, o doutor Barroso, que também é advogado, né? Vamos falar que a gente não falou no início, mas ele também é advogado. O que fazer para evitar esses golpes? Como que você pode certificar se é real ou não? Como que você pode... Você tem os comentários, quando você vai comprar algo. Ali tem comentários a favor, que aquilo ajuda a te induzir a você cair no golpe, a você cometer o erro. O que pode ser feito para que a pessoa possa ter pelo menos um pouco mais de segurança? O aconselhamento, Alexandre, né, como todos, né, vamos dizer assim, o meio policial, o meio jurídico, o próprio meio de tecnologia da informação, o aconselhamento que nos traz é o que é por conta da perfeição, como a doutora Cleonice bem colocou, os golpes estão cada vez mais aperfeiçoados, né? Esse tipo de criminoso, vamos assim dizer, ele acompanha a evolução tecnológica, ele acompanha a situação de mercado, ele acompanha episódios que acontecem no dia a dia, que ele possa usar aquilo como atmosfera favorável para empreender o seu golpe. Então, o que nós vemos que nós podemos fazer para evitar, para nos defender, né? Verificação, né? No caso de sites, né? Verificação, comentários acerca daquele site, buscar informações a respeito da legitimidade daquele site, né? Referências daquele site, né? Enfim, tentar se acercar do máximo de informações possíveis acerca da legitimidade daquele canal, daquele veículo,
de comércio, de venda, ou qualquer que seja o produto que esteja sendo oferecido, né? E, da mesma forma, não abrir links estranhos, não interagir com mensagens de destinatários de origem duvidosa que surgem aí em WhatsApp, em Instagram, né? Eu vejo que são cautelas que podem ser tomadas. É claro que aqueles que detêm conhecimento na área de TI, né, na própria área de inteligência artificial, como você falou, a inteligência artificial ele favorece isso, né? A doutora Cleonice colocou, né, você vai buscar lá um site, né, famoso em produtos de consumo exclusivamente feminino, bolsa, perfume, maquiagem, né? A partir do momento que você consulta lá uma página, uma plataforma, a inteligência artificial, o algoritmo te traz lá uma série de links, de canais de venda com base no gosto, na preferência do cliente ou da pessoa que procura. Então, assim, além desses cuidados, né, é buscar sempre a legitimidade, né, com quem você está lidando, procurar saber com quem você está lidando, né? O máximo de segurança, não disponibilizar sua senha, seus dados pessoais em qualquer link que assim o pede, são tomar cautelas mínimas, né? Enquanto nós não temos mecanismos assim mais eficazes, são buscar cautelas mínimas nesse sentido. Doutora Cleonice, o que a senhora hoje faria? A senhora, como advogada, criminalista, já caiu num golpe, né? Então já acende, né, esse alerta para não tomar, né, outro golpe. O que a senhora faria para não tomar, qual precaução para não tomar mais um golpe? A precaução é assim, se tiver uma loja física que você possa ir diretamente naquela loja, então eu oriento que a pessoa vá diretamente na loja. Pessoalmente, vai lá, pega o produto, experimenta, veja se é verdadeiro, tá? Então, assim, para não correr o risco de cair novamente no golpe. O porquê? Porque agora, muito bem colocou aqui o nosso Coronel Barroso, dos quais a inteligência artificial, além de ser algo que parece ser tão real, que eles usam, inclusive, pessoas de influência, jogadores de futebol, está na moda essas digital influencer, pessoas assim que têm muitos seguidores que falam, olha, faz a oferta daquele produto que você gosta e aquilo ali se torna uma perseguição. Eu diria até que é uma perseguição obsessiva, como se fosse um crime de stalking, mas da oferta. Porque a partir do momento que você acessa um site, tem uma oferta ali, dos quais te interessa, que é aquilo que você está buscando, quando você for novamente abrir a tua página, ou seja, do Instagram, ou seja, do Facebook, a inteligência artificial automaticamente, ela lê a sua mente. Então, aquilo ali fica oferecendo, vem uma oferta atrás da outra, uma oferta atrás da outra, é aquela oferta irresistível. A pessoa acaba, não, essa aqui eu vou comprar. Não, realmente, aquilo entra na sua mente e você acaba, né, caindo no golpe da inteligência artificial. Então, assim, a minha orientação, se tiver uma loja física que você possa ir pessoalmente, vai lá, faz a tua compra e, né, tipo, é uma modalidade, hoje em dia, é uma precaução para que você não caia nos golpes digitais. Porque, sim, apesar de ter a lei que protege, né, agora que foi criada a lei dos crimes cibernéticos, inclusive tem a delegacia especializada contra crimes cibernéticos, mas é algo que vai demorar até resolver, aí vai ter uma investigação por trás, na maioria das vezes é difícil de localizar aquele site, os bancos têm responsabilidade, mas é difícil de ressarcir, ou seja, você vai tomar um prejuízo. Então, a orientação é que vá diretamente numa loja física. Só ir na loja física. E se não tiver loja física? Vamos lá, então é o seguinte, então vamos verificar o site mesmo. Porque assim, ó, normalmente, quando você entra num site, você verifica lá se, primeiramente, ele tem um certificado ali é um selo de um certificado de segurança. Então você verifica ali, tá? E na hora do pagamento, aparece ali pagamento seguro, sabe? Então você tem que começar a analisar
esses detalhes. Tá? E, lógico, eu acho que uma das precauções que a pessoa pode tomar é o simples fato também de ir no Reclame Aqui, ver se tem alguma denúncia contra. Eu geralmente vou no Reclame Aqui. Quando eu vejo que a esmola é demais, eu pego e vou no Reclame Aqui. Quando vai no Reclame Aqui, não tem. Quando você vê lá, no mínimo, 100 reclamações não respondidas e não resolvidas, pode ter certeza que você vai virar mais um número não resolvido, você vai virar mais um dado, né, nessa... Outra recomendação é o próprio site do PROCON. Pode entrar no site do tem PROCON. O site do PROCON? Tem o site do PROCON, você vai lá e pesquisa com relação àquela empresa. Então, ali também o PROCON fiscaliza. Vamos ver se essa empresa aí não está na lista dessas reclamações, quantas ações tem, quantos processos tem. Vamos verificar se realmente é uma empresa segura. O site do PROCON também disponibiliza dá essa garantia, essa segurança para os consumidores, para que evitem de procurar empresas que já têm na lista ali do PROCON que, né, tem reclamação, ou que provavelmente possa ser aí uma empresa que não é uma empresa muito confiável, que possa aplicar golpes. Então, cai no golpe quem quer. Não, no meu caso eu caí sem querer mesmo, sabe? Mas, enfim, você não queria cair no golpe? Lógico que não, eu queria comprar o meu kit de maquiagem e ficar bela e maravilhosa. E pagar direitinho, né? Conforme foi feito. Porém, infelizmente, não recebi o meu kit e perdi meu dinheiro. Mas, enfim, né? E a polícia pega esses... Alguns casos, sim. Consegue pegar? Olha, a depender do caso. Esse dinheiro vai para onde? Vamos supor, eu fiz uma transferência. Lá, tomei no golpe da caixa de vinho e do perfume. Esse dinheiro foi para uma conta. Sim. Tá. A polícia tem como rastrear essa conta. Tem. Tem como rastrear. Tem como rastrear, mas a depender do hacker, né? Que criou essa conta. Tem porque, tudo isso? Tem. Nossa, eles são tão... Como que eu posso lhe explicar? Porque essas questões muito técnicas da tecnologia, elas são extremamente complicadas. De eu poder trazer de uma forma assim simplificada para que até mesmo os nossos ouvintes possam nos compreender. Mas existem sites que não tem como rastrear. Por mais que a polícia também tenha um equipamento todo preparado para isso, tem pessoas extremamente preparadas, existem técnicos ali. Infelizmente, tem sites que não tem como rastrear, não tem como chegar até essa pessoa para, né, saber aonde chegou esse dinheiro. Não tem. Já aconteceu o caso, porque sim. Porque o pessoal também deve usar muito conta de Bitcoin, né? Porque diz que o Bitcoin, ele não tem como rastrear, né? Bitcoins em outros países. Tem outros países. Tem golpistas que aplicam golpes no Brasil, mas vai receber lá, como se diz, a famosa paraíso fiscal, né? Tipo, pega daqui, lança para lá. Tira o dinheiro daqui, esquenta ali, sabe? Então, tem tudo isso. Eles são extremamente inteligentes. Eles são... Inclusive, essas pessoas criaram a inteligência artificial, né, para a gente ter uma ideia. Então, assim, eles são especialistas em criar sites com a finalidade mesmo de aplicar golpes. E esta inteligência que eles usam de uma forma, né, de uma artimanha, é exclusivamente para oferir vantagem ilícita em cima de pessoas que, infelizmente, caem no golpe deles. Então, é complicado. Hoje em dia, já existe uma tecnologia que pode, sim, alcançar, né, rastrear esses sites, tal, para que, né, a pessoa responda criminalmente por isso. E, inclusive, houve até um aumento de pena da lei dos crimes cibernéticos, que agora é uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, a depender do crime. Se for um crime de furto, até mesmo de estelionato, né, responde por uma pena alta e multa. E o estelionato, doutora Cleonice, já falando sobre crimes, né? Que esse crime, esse golpe na internet é como um estelionato, né? Ele é um estelionato, né? É um estelionato, porque a pessoa ele quer auferir vantagem, uma vantagem indevida. Ela se utiliza, é o artifício, né? Ela cria algo para receber a vantagem ilícita. A finalidade é assim, olha, iludir a pessoa para que a pessoa caia naquele golpe de estelionato. E, no caso, o golpista, lá, a finalidade é oferir a vantagem dinheiro, né? Ele quer dinheiro e o crime que ele
aplica nas pessoas é assim, o que acontece? O estelionatário, ele é uma pessoa que ele tem, assim, digamos, ele Uma estuda o perfil persuasão da também muito vítima. grande, né? Não, ele não vai aplicar o golpe em qualquer pessoa. Ele sabe qual é a vítima que vai ser mais fácil de cair no golpe dele. Então, ele está à frente da vítima dele sempre. Ele analisa o perfil. Então, ele faz assim, ele cria aquela oferta que sabe que a pessoa vai cair naquilo. E o que acontece? A pessoa caiu no golpe, infelizmente, né? São pessoas que também, às vezes por vergonha, não têm digamos, o conhecimento para ir atrás, para tentar reaver isso. Às vezes é a pessoa que não tem condições de contratar um advogado e, infelizmente, acaba no prejuízo. Coronel Rui Barroso, né, é uma situação, né, o estelionato. Né, o estelionato, infelizmente, no país, até eu acabei de perguntar, depois eu vou perguntar para a doutora Cleonice, o estelionato no país, dependendo da situação, nem presa a pessoa é, né? Se ela não for pega em flagrante, eu acho que nem presa ela é. E o crime, parece que a pessoa nem fica presa, né? Ela paga eu não sei nem se paga fiança. Não, houve uma alteração nesta lei. Houve uma alteração na lei e, assim, quando está em fase de investigação, né, como não está em flagrante delito, aquela pessoa vai, sim, responder esse processo em liberdade até que se tenha uma sentença, até o final desse processo. Então, a depender da pena, a pessoa pode, sim, pegar Mas uma condenação é menos de 4 anos, né, para estelionato, depende, né? da gravidade do estelionato que ele cometeu. Porque se foi condutas reiteradas, vai somando os crimes. Se então, forem vários crimes de alta. estelionato. Sim. Agora, se, por exemplo, o cara lá pegou e vendeu um perfume pela metade do preço, o cara não vai pegar porque esse perfume ele vendeu para milhões de pessoas, né? Porque ele está na internet, né? Aí são vários crimes. Ou ele comete um crime Mas será só. que todas essas pessoas vão fazer um boletim de ocorrência, vão atrás? Eu não fui, será que a eu não justiça... fiz boletim de ocorrência, eu não fui atrás. Daí já é um a menos, ou seja, por isso que ele responde por um crime de menor potencial ofensivo, a pena, que eu digo considerada como menor potencial ofensiva, porque foi um perfume só, sabe? Então, é que nem eu falo, não importa o valor do bem que a pessoa caiu no golpe. Um golpe que você tomou é um crime, é um ilícito. Então, a pessoa tem que ir atrás do seu direito. Não tenha vergonha. Vergonha tem que ter a pessoa que fica ali o dia inteiro procurando uma vítima para aplicar um golpe. Isso sim é vergonhoso. Coronel, no seu tempo de polícia, né, de combatente de rua, sempre prendendo os marginais, bandidos, às vezes muitos assassinos e bandidos de alta periculosidade. O senhor já deve ter também prendido alguns estelionatários, né? O senhor lembra, provavelmente, algum crime que... Lógico que o senhor deve lembrar de algum crime que ele deve... de estelionato que deve ter lhe chamado muita atenção, né? Quando o senhor efetuou essa prisão. Eu vou fazer 2 perguntas. Qual que foi o crime mais, assim, que mais lhe chamou a atenção, né? E também... qual que foi, assim, algo mais difícil de se fazer uma prisão, mas que vocês tiveram êxitos aí na prisão do Milhente? Alexandre, há não muito tempo atrás, né, a gente vê hoje aí a evolução toda, internet, né, a criatividade, né, a forma como esses criminosos empreendem esses crimes, né, hoje, né. Algum tempo atrás, né, você deve lembrar, a doutora Cleonice também deve lembrar, ter notícia, havia o golpe do Paco, né, Isso é bom. o golpe do Isso é bom. bilhete Quem premiado, cair, né, troco mocho. tinha muito ali na Rua 15 os pinguinzeiros, né, aquela artimanhazinha das cartas, do pinguim. Então, aquilo era uma coisa que as pessoas, né, não era utilizada internet, era usado, vamos dizer, pura e simplesmente a artimanha, né? E o pinguinzeiro, a habilidade das mãos, né? Aquele ditado em que muitas vezes as mãos podem ser mais rápidas que os olhos, né? Os pinguinzeiros faziam aquilo com
com extrema habilidade, né? E as pessoas caíam. Aquilo tinha que ir pro circo, né? Aqueles caras tinham que ir pro circo. Mas tinha os ciganos também que aplicam golpe. Ciganos também. Mas Aplicaram o golpe? golpe do meu pai, Com a leitura cigana. de mão. Mas golpe, Cigana né? lá. Mas Não, golpe ela do disse quê? que sabia fazer desaparecer o dinheiro do meu pai e perder um salário mínimo, né? Dentro de uma melancia. Como é que é? Espera aí. Coronel, o senhor já continua. Então, como é que é a melancia? Então, a cigana pegou, parou meu pai curioso, né? Ela disse, senhor, por favor, vem aqui, eu quero lhe mostrar uma modalidade agora. Ela falou que sabia fazer mágica. Daí ele falou assim, tá, quero ver que tipo de mágica que é. Ela perguntou se ele tinha uma nota na época, nem lembro o valor da nota, ele falou que tinha. Empresta aqui que eu mostro pro senhor como é que eu faço. Aí pegou, enrolou o dinheiro, disse que enrolou, fez um canudinho, enfiou dentro da melancia. Daí ele pegou e falou assim, mas e como é que você fez isso? Me dá mais uma nota. E ele, nisso, ela foi pegando o dinheiro dele. Daí ele falou bem assim, então, mas agora eu quero meu dinheiro de volta. Ela falou assim, mas não tem como abrir a melancia, eu não tem como tirar daqui, sabe? E daí ele falou assim, não, eu quero meu dinheiro. E nisso ela não devolveu o dinheiro para ele. Ele conta de uma forma assim... Tá, mas ele perdeu ali, saiu dali sem dinheiro. Perdeu o dinheiro, daí ela pegou, falou bem assim, então espere aí que eu já volto. Eu vou aqui, eu vou ali, né? Tipo, tinha a tenda deles lá. Aí, quando ele olhou na tenda, estava cheio de ciganos lá. Ela estava sozinha na rua. Mas dentro da tenda lá, tinha ciganos homens, ciganas mulheres. E começaram a encarar ele. Falou assim que não ia devolver o dinheiro. E não devolveram. Isso há muitos anos atrás. Ele perdeu o dinheiro na melancia. Dentro da melancia. Então, na verdade, quem deu o golpe nele foi a melancia. A melancia da cigana. E minha mãe, meu Deus, até hoje... Ela fala da melancia. Olha, quase causou separação entre os dois por causa disso. Imagina, praticamente um salário mínimo ele perdeu dentro da melancia. Um absurdo. O golpe da melancia. O golpe da melancia. Coronel, por favor, desculpa não, interrompê-lo. Essa foi as boa. modalidades Sim, de crime. sim. O golpe da melancia. Da melancia pelos ciganos, ou pela cigana. Pela cigana, Pela né? cigana. Então, tal qual o pinguinzeiro, tal qual o golpe do Paco, do bilhete premiado, também é o golpe que, né, lança a mão da artimanha, né? Mas, voltando à tua pergunta, Alexandre, sim, né, esse tipo de golpe, o golpe do pinguinzeiro, como eu disse, tinha uma incidência bastante grande ali na Rua 15, né? Eu lembro daqueles caras, eram com uns copinhos, né? Isso, tinha o copinho e tinha as cartas do pinguim lá, né? A carta eu não conheço. Carta, então, o pinguinzeiro, ele colocava lá o tabuleirozinho dele, ele tinha ali um baralhozinho, por óbvio, viciado, né? Um baralho de cartas marcadas. Então, ele trabalhava ali com 3 cartas, alternando a posição das 3 na mesa, e uma daquelas cartas tinha o pinguim impresso, né? Então, o transeunte passando, se aproximava ali, e ele, né, embaralhava as cartas ali. Quem achasse o pinguim ganhava. Isso, e ali eram feitas apostas, né? Aí o transeunte casava ali, na ocasião, R$1, R$5, R$10. Se ele achasse o pinguim, dobrava, né, ele levava o total das apostas. Se ele não achasse o pinguim, o pinguinzeiro levava, né? E aí aquela velha história, né? Tal qual é o princípio dos cassinos, né? Roleta viciada, máquina caça-níqueis viciada, né? Então o pinguinzeiro... Roleta viciada? Será que vicia uma roleta? Vicia. Claro. Vicia. Né? São mecanismos ali, né, do equipamento, da casa, tem todo ali, mas com certeza existe. Não estou dizendo que seja a totalidade, mas, né, e aí o pinguinzeiro ali, né, naquele entretenimento, o apostador ganhava uma vez, né, claro, ele tem que ganhar uma vez para nutrir a motivação para continuar jogando, e ali, as próximas vezes, ele só perdia. Aí, no afã de recuperar o dinheiro perdido... Perdia mais ainda. Ele perdia mais ainda, né? Daí, em determinado momento, quando ele percebia que estava caindo num golpe, ele avisava a polícia, chamava a polícia, né? Mas o pinguinzeiro ali pegava o seu tabuleiro, o seu baralho de 3 cartas marcadas e se evadia, né? Lógico, você o encontrava amanhã ou depois, talvez não imediatamente, mas você encontrava o pinguinzeiro, até porque eles eram famosos. Mas né? O dinheiro já tinha ido. O dinheiro já tinha ido. É claro que mesmo efetuando a prisão, a detenção do cidadão, muitas vezes o dinheiro já tinha ido, né?
E eram pessoas... Você já chegou a prender um pinguinzeiro? Sim, sim. Na ocasião, foram presos 2 pinguinzeiros na Rua 15. Né? Alguns autores de golpe do Paco também, né? Que é aquele que o cidadão coloca lá, vamos pôr uma nota... Na porta do banco? Na porta do banco. Aquele que está o dinheiro no chão. Isso, a nota de Vamos R$100. dividir. Saidinha. Vamos dividir. A nota de R$100 por cima, né? E embaixo as pessoas tinham uma falsa impressão que era um maço de cédulas de R$100. No entanto, somente a primeira. Embaixo era tudo jornal picado ou papel picado. Né? Então eram golpes, né, que eram perpetrados na ocasião e arrisco em te dizer que são perpetrados até hoje, mesmo com os avanços aí dos golpes, dos crimes, mas são crimes que eram aplicados no passado e que, né, como você falou, seja pela ingenuidade das pessoas, seja por muitas vezes uma pitada de ganância, mas as pessoas caíam, né? Seja de bom coração, seja, né, as pessoas caíam. A pessoa até hoje cai no tal do troco mocho. E eu demorei, né, a aprender o que era o troco mocho, né? E daí um dia o cara pegou e falou assim, ó, vem aqui que vai entrar um cara aqui que ele vai tentar me aplicar o golpe e você vai ver o golpe e você vai entender o que é esse golpe. Eu falei, troco mocho. O cara no movimento de um posto de gasolina, de uma padaria. Agora eles mudaram, né? Porque agora tem fila em posto de gasolina. Agora, também para não tomar os golpes, tem aquele cartãozinho, tem a ficha e tal. Mas antigamente a pessoa chegava lá correndo, R$10 tinha dado a conta. A pessoa dava uma nota de 100. A mulher pegava e dava para ele 90. Dava para ele 90. 4 notas de 10, ou 2 de 10, uma de 20, uma de 50. E o cara pegava aquele dinheiro, colocava na carteira, ali naquela loucura, ele pegava e falava assim, não, me devolve minha nota de 100 que eu tenho 10 aqui. E a mulher devolvia os 100. E ali ela tinha perdido 90 reais. Porque o cara deu os 10 e voltou e saiu com os 100. E isso era muito comum no centro da cidade. Então, aquilo chamava muita atenção, as pessoas pegavam e falavam assim, nossa, mas como que existe o tal do troco mocho? Como que a pessoa cai no golpe? E eu, como repórter policial, na época do Alborguete, eu fui fazer uma cobertura sobre o golpe do Paco, e a mulher contou do golpe que ela levou, mas também é um tipo de estelionato, né? Porque é você querendo dar vantagem, você comete o crime, né? Da vantagem, né? Você derruba o dinheiro, chega para a pessoa e fala assim, esse dinheiro é seu? Aí a pessoa pega e gruda naquele bolo de dinheiro. Daí, imagine, aí você pega e fala assim, vamos dividir esse dinheiro, já que não é teu, não é meu, vamos dividir esse dinheiro, só tem a nota de 100 ali, o resto é tudo jornal. Você chega para a pessoa e fala assim, faz o seguinte, me dá aqui, quanto que você acha que tem aqui? Eu acho que tem aí R$10.000, me dá 5 e a gente não... Porque a pessoa já viu que a pessoa entrou no banco, que a pessoa sacou os R$5.000, ela sabe que a pessoa tem o dinheiro e daí ela pega e investe, né, para a pessoa, tenta instigar a pessoa a dar aquele dinheiro que ela sacou para... Eles também não vão pegar e tentar tirar R$5.000 do cara que não tem nem R$10, né? Então, e daí esse golpe aí, ele é todo feito, o cara tá lá dentro do banco, daí o cara já avisou que tá sendo o cara de azul com R$5.000, aí o cara saiu, daí o bolo caiu, aí quanto que tem ali, tem mais ou menos, não, eu acredito que tem uns 10, não, eu acredito que tem uns 15, não, faz o seguinte, me dá 5.000 e você leva esse bolo aqui, mas guarda esse dinheiro aí e tal, o cara põe o bolo, deu os 5 e... Então, assim, esse tipo de criminoso o senhor também já aprendeu? Sim. Já aprendeu? Sim. E como Sim. que prende um cidadão desse? Tem 2 caminhos, né? Ou se tem uma informação prévia do cidadão, ou dos cidadãos, né? Porque eles não operam. Do X9, eles né? não operam sozinhos, isso, denúncia, né? Porque eles não operam sozinhos, como você falou. Vai lá, um senhor, uma senhora fazer um saque no banco, né? Já tem um cara lá dentro observando se ele vai sacar, quanto vai sacar, se ele foi no caixa eletrônico,
se ele entrou lá dentro, porque determinadas quantias, né, só na boca você do vai caixa. sacar na boca do caixa. Hoje eu tenho horários para isso. Hoje você vai sacar determinada quantia, você tem que agendar o saque. Você não chega mais lá e saca, não sei qual é o limite, se é 10 mil, se é 20 mil, mas você tem que agendar, pré-agendar o saque, né? Mas até algum tempo atrás não tinha isso. Então, com certeza, já tem um sujeito dentro do banco observando quem é quem, da onde vem, para onde vai, para alimentar de informação o sujeito que vai aplicar o golpe propriamente dito. Então, não é uma pessoa tão somente que age. São 2, 3, 4, dependendo das circunstâncias. Né? A pessoa é observada. Né? Porque, veja, você pode, como a doutora Cleonice colocou, o golpe da saidinha de banco. Né? Se eu ficar parado em frente a uma agência bancária, mesmo fora do horário de expediente, se eu ficar por ali, eu vou observar as pessoas que vão no caixa eletrônico, consigo até observar que elas estão fazendo um saque, não sei quanto, mas estão fazendo um saque. Então, a famosa saidinha, que também é nutrida por informações de gente que está lá dentro observando. Né? Agora, se eu não tenho o elemento de informação, por exemplo, eu posso muito bem ir lá no banco, né, pegar uma bolsa, uma mochilinha velha, uma mochilinha surrada, de tecido mesmo. Eu vou lá no banco, faço um saque lá, pré-agendado, de 100 mil reais. Né? 100 mil reais hoje, para você transportar, você não precisa de uma bolsa, de uma mochila. 100 mil reais você transporta numa pochete, numa bolsa feminina e, quiçá, nos bolsos, certo? Você sabe esse dinheiro. Se eu não tenho... São 100 notas de R$200, né? Sim. Não são 100 notas, são... Matemática não é comigo. 100 notas de R$200 dá 20 mil, são 400 notas Isso. de R$200. Que você não precisa de uma mala propriamente dita para transportar. Então, a nota é fininha, né? Sim. Então, tudo habita no elemento de informação, entendeu? Se não houver o elemento de informação que me diga, eu que estou lá na porta do banco, se não tem o elemento de informação que me diga que a doutora Cleonice, a advogada, foi lá dentro conversar com o gerente, fez um saque de 100 mil reais, colocou na bolsa dela, uma bolsa discreta, tranquilinho. Se eu não tiver esse elemento de informação, eu não vou saber que a doutora Cleonice saiu do banco com 100 mil reais. E ela pode passear pela rua, pegar um ônibus, não necessariamente andar de carro, e ela não vai ser assaltada, porque eu não tenho a informação. Né? Então, esse tipo de golpe, ele demanda da informação. A informação acerca da vítima. Né? Porque senão todo mundo que tem dinheiro já teria sido assaltado, né? Exatamente. Né? Mas só um detalhezinho, eu queria colocar, Alexandre, a doutora Cleonice colocou aqui com relação à lei de proteção de dados. Né? Vocês vejam, né, como hoje os nossos dados, os dados do cidadão hoje, nos casos aí de clonagem de cartão, utilização de dados, biometria, identificação facial, entendeu? Os nossos dados hoje, eles são vulneráveis. Você vai na farmácia comprar um remédio, o rapaz do balcão, ou a farmacêutica no caixa, ele pede o teu CPF. Seja para um eventual desconto, tem lá o cadastro da farmácia, o cadastro da loja. CPF a senhora tem nota, cadastro conosco? CPF na nota. CPF na nota? Certo. Então, o seu CPF é a coisa mais fácil que tem de transitar por aí. Dados biométricos. Você entra em qualquer prédio, vamos dizer, público ou particular hoje, a recepção lá, né, alguns deles, a recepção lá faz um cadastro seu e pede o quê? Vou tirar uma fotozinha do senhor, da senhora, para inserir no cadastro lá, para quando você vier a próxima vez, você faz ali a entrada por identificação facial, enfim. Né? Então, principalmente a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, Governo do Estado, sim, Prefeitura, tudo assim. Né? Mas na iniciativa privada também. Também? Alguns prédios particulares hoje também a recepção opera com esse tipo de ferramenta de sistema de segurança. Né?
Então, você veja, claro, muitas vezes é um prédio ali, é um sistema sério, né? Mas você veja como a sua biometria, a sua foto, o seu registro facial, ele fica vulnerável, né? Quem me garante que aquela pessoa ali que colheu o meu registro facial, que pegou o meu CPF, que pegou a minha biometria, quem me garante que aquela pessoa não seja uma pessoa que possa utilizar aquilo para fins ilícitos, fins escusos, vamos assim dizer? Então, os nossos dados hoje, e é uma coisa que é por conta do cotidiano, do sistema, os nossos dados, eles são vulneráveis, né? Você perguntou no início, né? A doutora Cleonice caiu no golpe, eu caí no golpe, você caiu também. Eu tive cartão clonado, né? Eu tive... Já teve cartão clonado? Tive cartão clonado. Compra na internet, que, como a doutora Cleonice disse, estou até hoje esperando a entrega, né? Site fantasma, site pirata, né? Mas o que acontece? Por exemplo, você vai fazer uma viagem para determinado local, você para aí no estabelecimento, numa beira de rodovia, para abastecer, para fazer um lanche, para comprar alguma coisa, enfim. Você vai lá, passa teu cartão numa maquininha de cartão, né? Quem te garante que aquela maquininha de cartão é idônea, né? Nós temos, até não muito tempo, o golpe era chamado de chupa-cabra, né? Aquela maquininha, a maquininha de cartão falsa, que você inseria o cartão ali, ela cooptava teus dados, inclusive a senha, né? E, na verdade, era uma máquina do estabelecimento que estava passando teus dados lá para outro cidadão mal intencionado para usar seus dados de cartão. Então, você veja que os nossos dados hoje, né, os nossos dados pessoais, eles têm uma certa vulnerabilidade, né? Então, por que eu digo isso? Não que nós sejamos culpados por isso mesmo, mas é também, né, o cuidado que se deve ter com os nossos próprios dados, né? Você não passar um cartão em qualquer maquininha, qualquer estabelecimento, né? Você não fornecer ali seus dados cadastrais, pessoais, biometria, registro facial em qualquer lugar. A pessoa pode buscar um retrato seu no seu Instagram, na sua rede social, né? Os caras estão usando hoje a fotografia até para fazer aquela... Como é que é? Você tem que tirar uma foto, uma selfie tua para... Sim, cadastro de banco. No celular, eles estão usando até a foto. Sim, agora em 3D, né? Sim. O próprio aplicativo do governo federal, o gov.br, que até esses dias foi alvo de fraude também, sim, eles conseguiram invadir o sistema do governo federal. Mas para você atualizar teus dados no site do gov.br, você tem que fazer um cadastro, né? Você enquadra ali, a inteligência artificial vai te orientando ali, afasta, né? Mais perto, mais longe, né? Não sei o quê. Então, ou seja, os teus dados biométricos e registro facial, hoje, eles ficam, de certa forma, vulneráveis, à luz, às vistas dos golpistas. Sim. Né? Então, tudo é um sistema, né? Como a doutora Cleonice também disse, o sistema policial e pericial consegue, muitas vezes, ir atrás, descobrir o site, a origem do golpe. Agora, muitas vezes não se consegue, porque são criminosos que operam do exterior, no Brasil, e assim, o conhecimento da área de TI, à medida que ele tem profundidade, você não consegue rastrear, né? Utilizam-se contas em nome de laranjas, pessoas que já faleceram, utilizando-se dados falsos, né? Por isso que o hacker, né? O hacker é tal qual quando você cria um veneno, né? Quando o pesquisador cria uma toxina, ele tem que criar um antídoto, correto? Então, o hacker, quando ele cria uma ferramenta tecnológica, por outro lado, ele tem não o antídoto, mas ele tem a receita para burlar esse sistema que ele mesmo criou.
Não estou dizendo aqui que isso, não estou generalizando, mas é uma questão natural, né? Quem cria uma ferramenta, cria também um mecanismo de anular, de burlar essa ferramenta, né? Mas é uma questão aí a se refletir, né? Nesse aspecto, nesse contexto que a gente está comentando aqui de golpes, de crimes cibernéticos. O Hamilton Couto falou que não é 400 notas, é 500 notas. 500 É sim, são 5 vezes, porque cada 100 dá 20, Sim. 5 vezes de 20 dá 100, né? É. Mas o pessoal aqui corrigindo a gente e o pessoal não deixa a gente mentira. Coronel, hoje nós sabemos que a segurança, né? O senhor estava falando sobre os nossos dados, né? Em qualquer lugar estão os nossos dados, porque se você vai hoje ali na farmácia, você dá teu CPF. Na banquinha, você dá teu CPF. No posto de gasolina, você dá teu CPF. Na loja de que você vai comprar alguma coisa, você dá teu CPF. E como escapar disso? Tem como? O escapar, eu diria que o escapar cuidado, cautela, disciplina. Porque é complicado juntar tudo isso na hora ali, porque às vezes tem emoção, né, que toma conta, né? Sim, exatamente, porque são mecanismos que são utilizados, né, no comércio, né, na questão de ferramentas, de sistemas de segurança, de banco de dados de comércio, bancos de dados de segurança. Então é complicado você escapar, né? Você vai fazer um cadastro em determinado órgão público, você vai se negar a tirar o retratozinho lá que o servidor vai dizer, preciso tirar um retrato do senhor para inserir no sistema. Você vai se negar a tirar esse retrato, né? Você vai se negar a fornecer teu CPF para um cadastro numa farmácia, para um cadastro num comércio, para um cadastro onde quer que seja. Você vai se negar a passar o seu contato telefônico, a sua rede social. Então, por isso que quando nós dizemos escapar, é bastante complicado. Então, é por isso que eu uso esses termos, né? Cautela, disciplina, cuidado, que talvez seja uma forma de escapar. Mas, com certeza, à medida que essa evolução ocorre, essa evolução avança, nós estamos aí cada vez mais suscetíveis a ter os nossos dados em vários bancos de dados, né? Ou num banco de dados único que consegue alimentar N vertentes. Eu fui numa pizzaria, aí cheguei lá na pizzaria e a moça lá no caixa falou assim, qual que é o seu telefone para cadastro? Aí eu falei meu telefone, né? Quando eu falei meu telefone e tal, foi feito o cadastro, tal, a pizzaria estava cheia, ali de pessoas esperando para receber. No dia seguinte eu recebi uma ligação de uma mulher. A mulher estava lá na pizzaria, ela escutou meu telefone, anotou meu telefone e me ligou no dia seguinte, me oferecendo serviços, né? Tipo, ela trabalhava com despachante de Detran, vários serviços, né? Tipo assim, aquele, estou preparado, te dei aqui agora uma bandeja de vários golpes para você cair, você e tal. Então, assim, às vezes eu falo para minha mulher, quando tem muita gente, eu falo assim, ó, você só não fale o teu telefone tão alto, que às vezes alguém daí você já tem, a pessoa que está montando ali um cadastro teu, né, já tem a tua foto, porque você já colocou tua foto no sistema. A pessoa tem teu CPF, porque você já deu teu CPF para o sistema. A pessoa tem teu telefone. Só precisa da informação do nome da mãe, né? Porque é o que, principalmente, o banco, os cadastros pedem o nome da mãe, né? Só precisa isso, porque o resto é tudo mais fácil. Doutora Cleonice, conte para nós um golpe que lhe chamou atenção. Eu acho que, como advogado criminalista, você tem algum cliente teu que caiu em algum golpe que assim você falou assim, não, mas inacreditável. Você já caiu no golpe da internet, que já é inacreditável, né? A gente com tantas informações, a gente com tanta... vendo ali, o cara caiu no golpe, outro caiu no golpe, todo mundo caiu no golpe, mas você nunca acredita que você vai cair no golpe.
Sim. Mesmo assim, a senhora caiu no golpe. Qual que foi o caso assim mais estranho, o caso inacreditável que a senhora imaginou assim, meu cliente caiu? Ou alguém que eu conheço caiu? Veja, Alexandre, então eu vou falar das redes sociais. Sempre rede social. A rede social, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, seja qual a rede for. Quantas são hoje? O que acontece? Não tenho como precisar, porque eu não acompanho todas, mas eu sei que são Mais várias. umas 9, 10, 11, por aí. Por aí, deve ser por aí. Rede Então, assim, social. o que acontece? Ali, a pessoa, a partir do momento que a pessoa cria uma página, cria o seu perfil dentro de uma rede social, ali você criou uma identidade virtual. Certo. Tá? Então, assim, uma identidade virtual não é diferente de uma identidade que nós temos, assim, no mundo real. E o que acontece? Você que vai divulgar os dados que você quer, entende? Então, assim, a partir do momento que eu quero que os meus seguidores saibam de alguma coisa, então eu vou divulgar ali de uma forma publicamente. Então, aquilo que eu não quero que as pessoas saibam, obviamente eu não vou divulgar. Então, aquilo, ele torna-se um dado que ele é privado. O que acontece? Tem pessoas que adentram em redes sociais e ela está o tempo integral, postando lugares aonde que ela está, em tempo real, tipo assim, ela mostra o cotidiano dela, diariamente, todos os dias, 24 horas. O que acontece? Essa pessoa, ela se torna um alvo fácil para os criminosos de plantão. Ou seja, aquele criminoso automaticamente já tem todas as informações daquela pessoa. Tem endereço, tem CPF, tem telefone, sabe onde que a pessoa trabalha, sabe os gostos da pessoa, porque aquela pessoa vai estudando aquele perfil. Então, o que acontece? O criminoso tem ali o alvo certo. Dificilmente um criminoso que tem a intenção de aplicar um golpe, eu vou dizer o mais comum, é o golpe do estelionato emocional. Então, assim, mulheres, né? Mulheres divulgam ali o seu cotidiano, divulga que, eu preciso, né? Eu estou solteira, eu quero namorar, isso, aquilo, tal. Então, assim, o estelionatário ali, ele está acompanhando toda aquela situação. Então, ele de certa forma, ele se aproveita daquela carência e daquela valiosidade de dados que ele já tem. Então, ele sabe como chegar naquela vítima. Então, ele chega naquela vítima de uma forma que vai agradar ela, ele vai convencê-la a entregar bens para ele, e ele vai dizendo que ele precisa, porque ele tem que investir, é um empresário, enfim. É essa modalidade de crimes que acontece. Então, vai de valores em espécie, que valores altos, né? Pessoas, mulheres que eu conheço que levaram golpes altíssimos, desde uma situação até crimes mais graves. O que acontece? Aquela pessoa convence aquela mulher a enviar fotos íntimas para ele. E daí ele, né, de certa forma, ele tem aquela vantagem já, e ele começa a pressionar aquela vítima. Olha, se você não fizer tal coisa, eu vou divulgar tuas fotos íntimas, sabe? Então, assim, aí se torna de um crime grave, desde chantagem. Desde chantagem até mesmo um estupro virtual, porque tem essa Sério? modalidade do estupro virtual, até uma importunação sexual, ou seja, são vários crimes que podem ser cometidos através da rede de internet. Não, mas essa foto, essa ameaça, ela é considerada... Qual que é o crime? Ela não é você ameaçar... divulgar uma foto não tem nada a ver com estupro, ou ela cabe estupro virtual? Veja bem, olha só. A pessoa, quando ela consegue uma foto íntima da pessoa, se a pessoa autorizou ela a ter aquela foto, infelizmente, né, com a anuência da pessoa. Porém, a pessoa fala o seguinte, olha, só você pode ter acesso. A pessoa fala o seguinte, pois mas só que eu vou divulgar. Eu vou divulgar. Se você não fizer o que eu quero, né, eu vou te expor. De certa forma, a pessoa fica com medo. A pessoa pode usar aquela foto falando o seguinte, olha, eu quero que você faça tal ato libidinoso. O que acontece? Se a pessoa fizer, né, configurou o crime de estupro de vulnerável, porque a lei, ela, de vulnerável, não vou dizer vulnerável, dependendo da idade da vítima, né, porque... existe o crime de estupro de vulnerável, que são pessoas menores de 14 anos, e o crime de estupro a pessoas maiores de 18 anos, enfim.
o que acontece? A pessoa cometeu aquele ato libidinoso diverso da conjunção carnal. E a previsão da lei é o seguinte, a pessoa não precisa estar presente para cometer o estupro. Ah, não? Não. É o ato libidinoso da conjunção carnal. Por quê? A pessoa auferiu aquela vantagem mediante violência e grave ameaça. Então, configura sim, configura. Desde uma importunação, dependendo das circunstâncias, o que a pessoa fez para, né, tipo, não ter a sua privacidade divulgada, tipo assim, configura, se enquadra em crimes mais graves. Inclusive, vou dar um exemplo que aconteceu recentemente, aquela situação daquele policial que se envolveu naquela brincadeira lá de casais, que divulgaram o policial naquela situação, né? Então, ali são vários crimes que aconteceu. Ou seja, quem divulgou aquelas imagens? Ele autorizou divulgar? Não. Então, ali também, né, tem um crime. A pessoa que divulgou aquela situação íntima ali cometeu crimes. Outra situação também recorrente que acontece muito são pessoas menores de idade que, de certa forma, não ingênuas, né? Não tem essa malícia, está numa rede social conversando com uma pessoa que é maior de idade, se passando por uma adolescente. Então, aquela adolescente convence aquela outra adolescente a divulgar fotos íntimas. Já teve situações de extrema gravidade da pessoa tirar a sua própria vida, porque não soube lidar com isso. Então, o que acontece? A internet é um portal que realiza sonhos. Sim, é algo que te abre um espaço enorme para quem gosta de publicidade, para quem sonha em ser uma pessoa reconhecida pelo mundo. Ali é o local perfeito, desde que você tome as devidas precauções, desde que você não se exponha, desde que você saiba lidar, né, também, né, com aquela repercussão, né, porque tem pessoas que não sabem lidar com a fama também. Então, é muito sério essa situação de rede social, pessoas que se expõem. Tivemos também já casos de pessoas que eram digital influencers, que tiraram suas vidas, né? Se suicidaram, chegaram a cometer suicídio porque tiveram suas imagens divulgadas, que foram pressionadas. Então, é aquilo que eu volto a dizer, a rede social, se você souber usar a teu favor, né, te favorece. Se você não souber fazer o devido uso, se, né, precaver, proteger os teus dados, se autoproteger, aquilo ali vai te prejudicar. E, na pior das hipóteses, ainda chegar a uma extremidade, que é o que eu, né, no caso, mencionei aqui agora, de pessoas que chegam até tirar suas próprias vidas. Então, isso é muito sério. Então, assim, uso de rede social com muita responsabilidade. Olha só, Coronel Barroso, qual que foi o caso que o senhor viu que mais lhe chamou a atenção, né, porque a polícia, ela atua em tudo, né? Eu não sei há quanto tempo o senhor saiu da polícia, né? Faz o quê? 3 anos. 3 anos e pouquinho. Ainda não era tão forte essa questão do crime, né, pela internet? Já, assim, estava bastante fluente. É claro que atualmente é bem mais abrangente, bem mais, né? Mas há 3 anos atrás, né, ele já dava seus sinais aí, já ocorria assim, não com uma magnitude desse tamanho, mas ocorria assim. E o senhor já teve a oportunidade de efetuar alguma prisão de humilhante desse? O que acontece, Alexandre? Assim, efetuar a prisão diretamente do criminoso, né? A gente trabalhou em situações desses golpes, né, que eu falei para você anteriormente. Agora, o que acontece? Normalmente, no caso, o crime cibernético, né, normalmente, como a pessoa procura a delegacia especializada, né, nesse tipo de delito, ela registra o boletim de ocorrência. E a partir do momento que se alavanca, se dá início a uma investigação, né, normalmente essas prisões elas são feitas pela Polícia Civil, que é a Polícia Judiciária, que cumpre ali a investigação e, ao longo da investigação, acaba chegando
no autor, né, desses crimes. Então, normalmente, a Polícia Militar efetua esse tipo de prisão também, mas numa escala um pouco menor, né, porque é a polícia ostensiva, né? Então, normalmente, a prisão desse tipo de criminoso, na grande maioria das vezes, é feita pela Polícia Civil, até pela natureza, pelo itinerário que o processo todo percorre, né? Mas nós tivemos oportunidade de participar de algumas operações em que foram presos, sim, autores desse tipo de crime. Tipo de golpe e de crime, né, que está automaticamente inserido no golpe, né? E que chama atenção, assim, o que mais chama atenção, Alexandre, né, que a gente tomou parte lá no passado, também pegando o viés aqui que a doutora Cleonice acabou de falar, quando envolve crianças, envolve menores, mas o que mais chama atenção, o que mais nos chamou a atenção no passado, por ocasião de prisões desse tipo, é a questão de pornografia infantil, né? Golpes que são perpetrados pela internet, envolvendo adolescentes, envolvendo crianças, envolvendo envio, manuseio de material pornográfico, né? Esse tipo de crime é o que mais nos chama a atenção, porque quando o criminoso aplica o golpe em determinada pessoa, no sentido de oferir lucro ou vantagem, né, mas de um adulto, é uma situação. Agora, quando o criminoso lança a mão de imagens, né, ou de material, imagens íntimas, ou qualquer que seja o material de natureza íntima de uma criança ou adolescente, aí a coisa acaba se tornando de uma magnitude maior, tanto que as penas são maiores, né, doutora? As penas aplicadas, as penas previstas são maiores. Então, na tua pergunta de o que nos chama mais atenção, nos deixa assim mais, é quando esse tipo de crime, esse tipo de conduta é perpetrado envolvendo crianças. Meio que já respondendo a pergunta que eu iria fazer agora, né? Então, o crime que mais assim deixa a polícia, né? Aquele crime assim que a polícia fala assim, esse não tem como perdoar, né? Esse não tem, quando envolve criança. Quando envolve criança, né? Como eu disse para você no início, normalmente, por conta da natureza desse crime, por conta da investigação em cima de toda uma trajetória aí virtual, da origem desses sites, da origem desses provedores, né? Nós vemos aí diariamente operações da Polícia Civil, até operações da Polícia Federal, onde pessoas são presas, né? Material apreendido, computador apreendido, por conta, né, da difusão desse tipo de material, né? Desse tipo a perpetração desse tipo de crime que envolve crianças. E lembrando, coronel, que é uma gravidade, é uma violência contra aquela criança. Nós temos que levar em consideração que aquilo afeta o psicológico daquela criança de uma forma... Porque, sim, a criança é inocente. A criança, ela está conversando com, às vezes, né, um adulto, achando que é uma criança da idade dela. Sim. E não é. Aí, quando chega ao conhecimento dos pais, dos familiares, aquilo se torna de uma forma pública, aquela criança vai sofrer as consequências daquilo, né, desse ocorrido, entende? Então, isso vai afetar a infância dela, vai afetar a adolescência, ela vai ter que ser submetida a um tratamento com psicólogos, vai ter que fazer todo um acompanhamento para poder, né, seguir a vida dela, para voltar a ter uma vida, né, ao menos uma vida normal. E também, né, certamente essa pessoa vai se manter longe das redes sociais, porque a partir daquele momento vai ser assim de uma vigilância para com aquela criança, até mesmo a criança, né, ela, a partir daquele momento eu acredito que ela perdeu também a sua inocência, quando se dá conta, né, do que estava acontecendo, que infelizmente, né, estava adentrando na conversa de um adulto ali que estava mal intencionado, que estava tentando oferir vantagem ilícita e às vezes consegue.
Então, assim, isso daí causa, assim, os efeitos disso na mente de uma criança é muito grave. Com certeza. Das consequências, além dos efeitos do crime, né, do prejuízo, da violência, crime, todo o desdobramento psicológico dessa criança, né, que vai ter que, muitas vezes, empreender um tratamento, né, para superar esse trauma, para superar essas consequências psicológicas que ficam, né, que não é tão somente o prejuízo crime, o prejuízo material, o prejuízo psicológico no momento do crime, né, mas é todo o desdobramento posterior, né. Né, na questão das redes sociais, a doutora Cleonice também falou, as pessoas postam, as pessoas depositam na sua rede social, não são todas, né, mas algumas delas depositam na rede social uma radiografia do seu dia a dia, uma radiografia dos seus hábitos, dos seus costumes, da sua vida, né. Então, hoje, né, existe um ditado, né, antigamente, para você descobrir acerca de uma pessoa, bastava você verificar o lixo dela, né? Isso é uma coisa que você aprendia lá atrás em questões de área de investigação, né? Você quer descobrir a respeito da vida de uma pessoa, olhe o lixo dela. Você aprende muito a respeito da vida de uma pessoa no lixo dela. Hoje não. Hoje você quer conhecer uma pessoa, basta você estudar a rede social dela. Entendeu? Basta você estudar. O lixo da pessoa, essa foi boa. Essa foi boa. Do lixo da pessoa foi boa. Antigamente, nas escolas antigas de investigação, né, você ainda vê isso em filmes hoje, de forma muito... Mas nas escolas de investigação antigas, era dito isso, que você descobre muito acerca da vida da pessoa fuçando no lixo dela. Literalmente no lixo. Mas como que descobre? Você descobre. E ali, inclusive, tem até material genético, né? Claro. A pessoa tem... Ali você consegue chegar, às vezes, esses sim, criminosos... sim. Não, tem material genético, ou seja, que é mais do que isso. No seu lixo, Alexandre, no seu lixo residencial, talvez até no lixo profissional, mas no lixo residencial, por exemplo, né, você, além de, talvez, documentos, mas você estuda, você descobre hábitos alimentares, hábitos rotineiros, hábitos de vestuário, material genético, né? Então, nas escolas antigas de investigação, isso era... Eu acho que é melhor que a rede social, né? Até hoje deve ser melhor que a rede social. Hoje, determinadas pessoas, você descobre o dia a dia dela estudando a rede social dela. Ela coloca lá na rede social... Mas muita gente é farsa, né? Na rede social. Também dá. Muita farsa, né? Dá para fazer algumas aplicações também. Por exemplo, eu estou aqui, eu posso fazer um check-in que eu estou lá na Bélgica. Sim. Né? Também tem essa facilidade, essa modalidade, né? A outra face da moeda, né? Eu posso criar um perfil diverso do meu real, né? Agora... Eu nunca posto onde eu estou. Sempre um dia depois. Eu também uso essa técnica. As pessoas, né? Lógico, isso diverge de pessoa para pessoa, mas assim, por exemplo, tem pessoas mais discretas, tem pessoas que postam lá. É que aquela história, né? É que hoje tem muitas pessoas que usam a rede social para fins profissionais. Sim. A pessoa usa a rede social para divulgar o seu trabalho, para divulgar o seu produto, para vender a sua marca, né? Agora, afora isso, muitas vezes a pessoa ela descreve o seu dia, os seus costumes, os seus hábitos. Até a fotografia de prato de comida. Sim. Tudo que a pessoa vai comer, onde ela... come, quando come, seus itinerários, seus hábitos de final de semana, seus hábitos de dia de semana, academia, Sim. Todo dia na academia. Sim. E ainda tira a marca da academia porque faz check-in lá na academia. Então, esse tipo de pessoa que coloca, que registra o seu dia a dia na sua rede social, se eu sou uma pessoa mal intencionada, basta eu estudar a rede social dessa pessoa por, sei lá, uma semana, 15 dias, um mês, 3 meses, eu consigo obter uma radiografia do cotidiano dessa pessoa. Simplesmente pelas informações que ela
declina ali, naquela ferramenta, naquela plataforma, naquele perfil. Aí, ó, aprendendo um pouco com o Coronel Barroso e com a doutora Cleonice. Lembrando que hoje, quarta-feira, nós estamos aqui com o Coronel Rui Barroso, com a doutora Cleonice, a criminalista, né? Para quem não sabe, que eu brinco por causa que o Instagram dela é @cleocriminalista ou é criminalista Cleo? É que eu tenho duas redes. Então tem um privado e tem o outro que é aberto. Deixa eu ver, até eu não sei o nome das minhas redes. Olha só. Mas é Cleo criminalista, né? Na rede que eu nem não lembro o nome das minhas redes sociais. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá, é criminalista Cleonice Silva e depois tem a outra doutora Cleo. São duas. Ah, são duas. Então essa aberta é a criminalista _Cleonice. Cleonice. E o doutor Barroso, ele é uma pessoa que não é muito da rede social. Eu já vi que ele, nesse mundo que as pessoas gostam, né, de mostrar aí, ou seja, o seu lado profissional, o doutor Barroso é mais comedido, né? Eu não sei se pelo fato... Deve ser complicado, né, Coronel? O Sancho Louco, ele teve aqui na rádio, e na entrevista ele falou assim para mim: Alexandre, o complicado é que você chega, às vezes você sai para almoçar, daí você está com a tua família, daqui a pouco o cara começa a te olhar, você não sabe se você já prendeu o cara. Você está no shopping, o cara começa a te olhar, você não sabe se você prendeu o cara, ou se você prendeu alguém da família do cara. E outra coisa que é pior ainda, às vezes você pode, num combate, ter até desferido algumas munições contra aquele parente, né, da pessoa que está te olhando. Você pode ter tirado, às vezes, numa disputa, né, com arma de fogo, você pode ter tirado a vida daquela pessoa, porque ele não fala bem assim, sabe como é que ele fala, né, doutor? Sim. Eu matei o cara lá, aí eu não sei se o cara que está me olhando, ele acha que eu matei o irmão dele. Então, assim, é complicado para vocês da polícia, né, também se expor nas redes sociais, né? E o senhor que tem uma vida, né, 35 anos de polícia, uma vida belíssima na polícia, uma vida dedicada 100% à polícia, até hoje é dedicada à segurança. O senhor, como já foi secretário de Segurança da Fazenda Rio Grande, município da região metropolitana de Curitiba, para quem não é de Curitiba, e também hoje secretário de Segurança do Litoral Paranaense e de Pontal do Paraná. Doutor Barroso, como que é conviver, né, com esse misto de será que eu me exponho, será que eu não me exponho, será que eu não vou me expor? Como é que é? Porque, já que a gente está falando de rede social, a gente sabe que a doutora Cleonice, se ela tiver em qualquer comemoração da OAB, ela já posta. Da ordem, né? Sim, da ordem, ela, se ela tiver com o cachorrinho, ela já posta. O meu bebezinho. Agora, e o senhor? Com relação à rede social, Alexandre, não é assim, não é receio. Claro, como você colocou, essa situação ali colocada pelo colega ali, pelo Sancho, isso é fato, isso realmente ocorre. Muitas vezes você está num lugar e pessoas te reconhecerem, né? E virem conversar com você, te cumprimentar. Já aconteceu de vir te cumprimentar. Lembra que o senhor me prendeu? Já aconteceu isso? Já. E também existe a outra face. Né? Existe a outra face, e isso acontece, isso pode acontecer. Né? O mundo não é tão grande assim. Né? Pode acontecer de você estar em algum lugar, um lugar público, e você se deparar com uma pessoa que, vamos dizer assim, já esteve com você em alguma situação profissional, seja, como você colocou, essa pessoa ter sido detida ou encaminhada por você, essa pessoa ter sido interpelada por você, essa pessoa ter sido abordada por você. Isso é absolutamente normal. Sem farda, já aconteceu isso com você? Claro, já aconteceu. Você já foi intimado? Não, intimado não, mas... Porque assim, não nasceu nenhum louco ainda. Não, intimado não, mas fatalmente você é reconhecido.
qualquer profissional, e não é só de segurança pública, todas as... O bom Coronel Barroso, ele é né? um cara, ele é um gentleman, né? Como segurança pública, né? Sim. Né? Qualquer Não é polícia que profissional. prende bandido, né? É. É um funcionário da Força Operador Pública, de um segurança servidor. pública. Operador de segurança pública, né? Então, assim, mas voltando na questão da rede social, não, isso é uma coisa, assim, é uma coisa muito minha, sabe, Alexandre? Eu sou discreto, né? Eu não, né? Se você olhar lá na minha rede social, no meu Instagram, você vai ver que eventualmente eu posto alguma coisa. Bastante eventualmente. Então, não quero postar, não gosto de postar. É uma coisa, assim, minha, sabe? Né? De repente, se eu vou num evento, acho interessante postar, eu posto. Né? Agora, eu também sou muito cauteloso nessa questão de onde, quando e como. Né? Eu não posto, né? Não coloco ali na rede social o meu cotidiano, o meu dia a dia. Não, isso você não vai ver. Né? As pessoas não vão ver. Né? Eu posto ali um evento, um local que eu estive, um evento, sei lá, de segurança, ou até mesmo um evento social, mas assim, uma coisa é minha, né? Vamos dizer assim, uma descrição minha. Agora, voltando nesse aspecto que você colocou aí, de encontrar pessoas, e às vezes encontrar até pessoas que você vivenciou uma situação profissional não muito agradável, onde você não fez um amigo, você fez um desafeto. Privou um ser humano da liberdade. Então, assim, é aquela história. Se o cidadão ou cidadã tiver o discernimento necessário e suficiente para saber que, se por acaso ele foi preso ou ele foi encaminhado, é porque algo ele fez para assim o merecer. E também entender que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Agora, se interpretado por outro viés, um viés de repulsa, um viés de desafeição, um viés, vamos dizer assim, de nos ter como um desafeto, são ossos do ofício. Né? São ossos do ofício. Né? Mas isso acontece muito. Acontece muito, muito, muito. Como eu digo, não só com profissionais de segurança, mas isso acontece muito, normal. Doutores, chegamos à reta final do programa. Passa rápido 2 horas, né? Muito rápido. Muito rápido. 9 horas e 54 minutinhos. Temos 6 minutos aí para as considerações finais. Vamos começar com o doutor Coronel Barroso. Ele que vai deixar aí uma dica para você não cair naquele golpe. Você que gosta de comprar na internet. Eu vou dar uma dica, Alexandre, vou dar uma dica. Você que gosta de comprar na internet, faz o seguinte: compra no Mercado Livre, que qualquer coisa eles te devolvem o dinheiro. Já comprei milhares de coisas no Mercado Livre. Já comprei coisas assim, vamos falar assim, mais de 1000 compras efetuadas no Mercado Livre. E 2 vezes tomei golpe e as 2 vezes eles me devolveram o dinheiro. Então, é a dica que eu dou. E o senhor, suas considerações finais e um recado aí para quem não quiser cair no golpe. Nesse contexto do nosso bate-papo de hoje, né, Alexandre, que é um assunto que está bastante em evidência, está bastante em voga, o que eu diria? Né? Eu que também já caí em golpe, né? Aquilo que a gente comentou aqui no decorrer do programa, né, no decorrer do nosso bate-papo, devidas cautelas, né, no tocante à internet, verificar o site, né, buscar informações sobre o site, né, e assim, como é que eu me comporto hoje, né, Alexandre? Eu também faço compras pela internet, é lógico, não sou um consumidor inveterado, é claro que não, mas assim, eu hoje gosto de comprar pela internet, mas o que acontece? Eu criei um certo estigma, um certo padrão, né? Por exemplo, então, Mercado Pago, e não é aqui fazer propaganda dos canais comerciais, não é isso, mas assim, se eu quero comprar um equipamento, eu tenho lá já um site que eu sempre compro. Eu cultuo, eu sou fiel àquele site. Se eu quero comprar
uma peça de vestuário, eu também tenho um site lá que eu já sou fiel também. Se eu quero comprar, enfim, né, qualquer outro, um livro, um material qualquer, eu tenho um site lá também que eu já sou fiel, é aquele que eu vou procurar, né? Porque eu já comprei através desses canais. A gente tem a notícia que são canais fidedignos, são plataformas sérias, que te entregam o produto, que são, né, são canais sérios dentro do mercado, dentro do sistema. Então, esse não um conselho, mas eu estou dizendo como é que eu me comporto hoje, né, para evitar de você ficar diversificando, surge novidade. É claro que a tentação é bastante grande, né? Às vezes surgem materiais, produtos bons, atrativos, com preços atrativos, né? Preços sedutores, mas se a gente conseguir se manter fiel a determinados canais, é uma forma, não que você não vá cair em golpes, mas é uma forma de você tentar, né, minimizar isso. E no demais, né, os golpes que são perpetrados aí pelas redes sociais, pelo celular, clonagem de cartão, são aquelas cautelas, né? E sempre que, se porventura ocorrer, vá fazer o boletim de ocorrência, procure, né, a delegacia especializada, né? Você sendo lesado, né, vá fazer o boletim de ocorrência, né? Se acerque de um bom advogado, né, para brigar pelo seu direito, pelo seu bem jurídico que foi lesado, né, e no demais, devido às cautelas. O bom é que aqui todo mundo gosta de falar, né? Sim. Só essa fala do Coronel Barroso já terminou o programa. Doutora Cleonice, e as suas considerações finais. Mas isso é bom porque tem conteúdo, tem o que falar. Se fosse ficar falando besteira, que era uma coisa, mas aqui é só conteúdo, só coisa boa, e com certeza para a utilidade pública. Doutora Cleonice, sua consideração final. Bom, como advogado, é um formador de opiniões, bem como qualquer profissão que torne a pessoa pública, que ganha, né, uma proporção de seguidores. Então, essas pessoas, tem muitas pessoas que se espelham nessas pessoas que são notadamente públicas. Então, aquilo que eu digo, né, o por isso de algumas restrições, algumas cautelas, né, maior, né, com relação à rede social, mas com relação aos golpes, né, que o tema de hoje foi isso, que eu oriento, a mesma dica do Coronel, que comprem naquele site que já deu certo, né, continue comprando ali, mas da minha pessoa mesmo que eu oriento a loja física. Eu sou uma tradicionalista e eu prefiro ir na loja, mesmo pessoalmente, ir lá comprar, experimentar e sair de lá com a minha sacola. E um bom dia a todos e até o próximo programa. Obrigado a vocês, ouvintes, a vocês que nos acompanharam através da nossa live, através do nosso programa. E para todos vocês, um recadinho amanhã, às 8 horas da manhã, eu, Alexandre Domingues, estarei de volta amanhã entrevistando o cônsul de Portugal, aqui diretamente dos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Muito obrigado, Coronel Barroso, obrigado, doutora Cleonice, e agora fiquem com o programa Empreendendo com Elas, com Josiane Mota e as mulheres empreendedoras aqui nos estúdios da Rádio Paraná Oficial. Para todos vocês, um ótimo dia com muita paz, alegria e harmonia. E como eu digo, de segunda a sexta, eu, Alexandre Domingues, eu